Começamos então a aula de hoje pela correção da atividade da aula de ontem. Atividade essa que abordava outros tipos de questões que podem ser resolvidas por meio de combinações simples. A primeira questão dizia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em um painel fixo em uma parede, representado pela figura abaixo, um artista pinta de amarelo apenas 3 dos 9 quadradinhos. Então o artista vai escolher 3 desses 9 quadradinhos e pintar de amarelo. O número de maneiras distintas que esse artista pode pintar é... Observemos o seguinte, a ordem que o artista escolher para pintar os 3 quadradinhos não vai alterar a figura que vai ser formada, não vai alterar a pintura que vai ser formada. Por exemplo, vamos supor que esse artista escolheu para pintar os 3 quadradinhos lá da primeira linha é a linha lá de cima. Se ele pintar os 2 do canto primeiro e o do meio depois, é indiferente, por exemplo, de ele pintar o do meio primeiro e depois os dos cantos. Ou seja, a ordem que o artista escolher para pintar os 3 quadradinhos não altera o desenho, não altera a tela de pintura. Como a ordem não altera, isso aí é uma combinação simples. É simples porque o artista ele não vai pintar um quadradinho mais de uma vez. Então ele não repete o quadradinho que ele pintou, ele só pinta um de cada vez. E cada um deles uma única vez. Bem, então a uma combinação simples, dos 9 quadradinhos, o artista escolhe 3 para pintar. Portanto, se trata de uma combinação de 9 tomado 3 a 3. É o que eu estou explicando aí no enunciado. Essa combinação de 9 tomado 3 a 3, resolvendo, ela fica 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 6 fatorial, já que 9 menos 3 dá 6. Desenvolve o 9 até chegar no 6, então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, sobre o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Agora eu vou dar uma simplificada e vou cancelar os fatoriais. Por exemplo, 9 simplificado pelo 3 fica 3, 8 simplificado pelo 2 fica 4, repete o 7 e cancela o 6 fatorial. Sobrou então 3 vezes 4 vezes 7 sobre 1. Resolvendo esse cálculo dá 84. Portanto, o artista ele tem 84 maneiras de escolher 3 desses 9 quadradinhos para pintar de amarelo. Só uma observação. A ordem que ele escolhe para pintar não altera o resultado, porque ele vai pintar todos eles da mesma cor, todos eles de amarelo. Imaginemos que, por exemplo, o artista fosse usar cores diferentes. Tipo, o primeiro que ele escolhesse ia ser amarelo, o segundo ia ser vermelho, o terceiro ia ser azul. Se o artista usasse cores diferentes, a ordem da escolha ia alterar o desenho, porque ia alterar quem ia ser pintado de determinada cor. Então, caso eu tivesse uma questão dessa, com 3 cores diferentes para pintar, seria uma questão de arranjo, porque a ordem seria importante. Mas como as 3 cores são iguais, a ordem não vai alterar o resultado. Por isso que eu fiz por combinação. A segunda questão. Um campeonato de handebol foi disputado em turno único, ou seja, cada equipe jogou apenas uma vez contra cada um dos adversários, totalizando 66 partidas. Isso eu já chamei a atenção. Todo campeonato onde todo mundo se enfrenta em turno único é uma combinação. Todo campeonato com essa característica é uma combinação. A equipe campeã foi a que somou o maior número de pontos ao final de todas as rodadas. É um campeonato de pontos corridos. Quantas equipes participaram desse campeonato? Vamos lá então. Vamos dizer que N equipes participaram desse campeonato. O total de jogos é uma combinação de N tomado 2 a 2. Eu já disse por que é uma combinação, né? Porque a ordem do time escolhido não altera o jogo. E além disso, combinação de N tomado 2 a 2 porque cada jogo é entre 2 partidas. Isso vai me dar então o total de partidas, que a questão falou que é 66. Portanto, a combinação de N tomado 2 a 2 é 66. Aplicando a fórmula da combinação, vai ficar N fatorial sobre 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Isso igual a 66. Desenvolve o N fatorial até chegar no N menos 2 fatorial. Então fica N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes N menos 2 fatorial. Isso igual a 66.
eu vou cancelar n-2 com n-2 fatorial, vai sobrar n vezes n-1 sobre 2 igual a 66. Faço aí produto dos meios pelos extremos, então fica n vezes n-1 igual a 2 vezes 66, que é 132. Distribui, n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 1 dá menos n, passo 132 negativo igual a 0. Chegamos na equação do segundo grau. Você vai resolver essa equação do segundo grau da maneira que você quiser, por delta e Bhaskara, por exemplo. Quando você resolver, você vai obter n igual a menos 11 ou n igual a 12. Lembrando que o n é o número de equipes, e o número de equipes ele não pode ser negativo. Portanto, a única resposta que convém, n igual a 12. Portanto, esse campeonato ele envolveu aí um total de 12 equipes em sua competição. Terceira questão. Para representar uma turma de 22 alunos do segundo ano em certo evento, serão sorteados 4 alunos, sendo 2 meninos e 2 meninas. De quantos modos podem ser escolhidos esses alunos, sabendo que há 2 meninas a mais do que meninos nessa turma? Pessoal, serão escolhidos 4 alunos. Você não pode pegar uma combinação de 22 tomado 4 a 4, porque tem a restrição. Não pode ser 4 alunos de qualquer jeito. Tem que ser 2 meninos e 2 meninas, certo? Então tem que fazer separadamente. Primeiro, se a sala tem 22 alunos e nós sabemos que são 2 meninas a mais do que meninos, então você percebe que são 12 meninas e 12 meninos. O que você faz então? Das 12 meninas, você escolhe 2. Então isso é uma combinação de 12 tomado 2 a 2. Lembrem que é combinação porque quando a gente vai escolher para participar de um evento, não interessa a ordem que você foi escolhido. O importante é você estar no evento. O importante é você ser um dos escolhidos. Para o caso dos meninos, dos 10 meninos eu escolho 2. Então isso é uma combinação de 10 tomado 2 a 2. Assim eu vou pegar e vou multiplicar essas combinações. A combinação de 12 tomado 2 a 2, que é das meninas, vezes a combinação de 10 tomado 2 a 2, que é dos meninos. Isso fica 12 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 fatorial, multiplicado por 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Desenvolve o 12 até chegar no 10 e desenvolve o 10 até chegar no 8. Bem, o que eu fiz? Eu fiz de uma maneira que ela é um pouco mais direta, mas sai do mesmo resultado. Eu fiz o seguinte, na hora que eu desenvolvi o 12 até chegar no 10, ficou 12 vezes 11, e como eu ia cortar o 10 fatorial com 10 fatorial, ele já não aparece mais aí. Eu fiz o corte logo direto. O 2 fatorial que está embaixo do 12, é esse 2 que tem aí embaixo da fração. Quando eu desenvolvi o 10 até chegar no 8, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. E o 2 fatorial que está aí do lado do 8, está aí o 2 embaixo. Na verdade, eu só botei os pés pelas mãos e cortei o 10 fatorial logo, mas dá para entender. Feito isso, agora eu cortei o 8 fatorial. Ao cortar o 8 fatorial, sobrou 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 sobre 2 vezes 2. Resolve então. Eu tenho então aí, quando eu multiplicar todo mundo e dividir por 2 vezes 2, que é 4, nós temos um total de 2.970 modos. Então são 2.970 maneiras de você escolher 2 meninos e 2 meninas para participar de um evento numa sala que tem um total de 12 meninas e 10 meninos. A quarta questão, leia a tirinha abaixo. A tirinha tem uma conversa entre os ratos, né? Eles não cansam nunca de te azucrinar? Aí o cara diz, cansam. Por isso eles formaram 2 equipes de revezamento. Ou seja, enquanto uma das equipes azucrina o cara, a outra equipe está dormindo. E eles ficam se revezando, com isso eles conseguem o seu intuito de não dar sossego e ficar sempre azucrinando. Bem, vamos para a questão que é o que interessa. Supondo que os ratinhos formem 2 equipes de revezamento com 15 integrantes cada. De quantas maneiras diferentes eles podem ser formadas essas 2 equipes? Bora lá pensar então. Quando uma equipe é formada, automaticamente a outra está determinada. Por exemplo, nós temos aí 30 ratinhos, né?
Desses 30 ratinhos, nós dividimos em duas equipes, cada equipe com 15. Vamos supor que eu escolha os 15 ratos que vão dormir. Automaticamente, a outra equipe, que são os ratos que vão azucrinar, já está determinada. São os 15 ratos que estão sobrando. Desse modo, então, basta que você forme uma das equipes, que quem sobra automaticamente está na segunda equipe. Pensado dessa maneira, assim como são 30 ratos e escolhemos 15, nós vamos ter então aí uma combinação de 30 tomado 15 a 15. Essa combinação de 30 tomado 15 a 15 é 30 fatorial sobre 15 fatorial vezes 15 fatorial. Aconselho nessa questão utilizar uma calculadora, porque vai dar valores muito grandes. Desenvolve o 30 até chegar no 15 fatorial, está aí ele desenvolvido. Um dos 15 fatoriais você desenvolve também, e o outro você mantém para poder cancelar com o 15 fatorial de cima. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar, por exemplo, eu posso simplificar o 30 pelo 15, que é 2, o 28 pelo 14, que é 2, o 26 pelo 13 é 2, o 24 pelo 12 é 2 também, o 22 pelo 11 é 2, o 20 pelo 10 é 2, o 18 pelo 9 também dá 2, o 16 pelo 8 dá 2 também, e cancela 15 fatorial com 15 fatorial. Cancelando e simplificando os que derem, eu chego nessa situação aí. Você tem aí, os que eu simplifiquei em cima sobraram 2, os ímpares eu não simplifiquei ainda, e agora é só você pegar e resolver. Bem, resolvendo, eu vou repetir o produto que eu tinha em cima e o que eu tenho embaixo. Multiplicando de cima, dá esse número bem pequenininho que a gente pode perceber. 781 milhões, 792 milhões, 300 mil e 800. Dividido para 5.040. Quando eu fizer essa divisão também numa calculadora, nós temos um total aí de 155 milhões, 117 mil e 520 maneiras. Então nós temos essa quantidade aí não tão pequena de maneiras que esses ratos têm para formarem equipes e se revezarem azucrinando. Quinta questão, da Universidade Federal do Amazonas. Um time de futsal é constituído de 5 jogadores, sendo 1 no gol, 2 na defesa e 2 na frente. Se o treinador dispõe de 2 goleiros, 4 defensores e 5 jogadores de frente, então o número de maneiras possíveis de formar esse time é igual a quanto? Essa questão ela é bem parecida com aquela questão dos professores, da comissão lá de professor de matemática, de física e de química. Bora lá. Dos 2 goleiros, a gente escolhe um, isso é uma combinação de 2 tomado 1 a 1. Dos 5 jogadores de frente, a gente escolhe 2, então uma combinação de 5 tomado 2 a 2. E dos 4 defensores, eu escolho 2 por uma combinação de 4 tomado 2 a 2. Lembrando que é combinação porque não interessa a ordem que você é escolhido. O importante é você ser escolhido entre os titulares para jogar. Multiplica agora os valores, porque, claro, o time vai ter goleiro, jogador de frente e defensor. Quando você multiplicar, a combinação de 2 tomado 1 a 1 é 2 fatorial sobre 1 fatorial vezes 1 fatorial, vezes a combinação de 5 tomado 2 a 2 é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. E a combinação de 4 tomado 2 a 2 é 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvi, fiz os cálculos aí, na verdade fiz logo tudo direto. Ó, porque essa combinação de 2 tomado 1 a 1 é 2. Porque eu já disse para vocês que toda combinação, quando eu tomar 1 a 1, o resultado é o maior número. Então o resultado é 2. Quando eu pegar, por exemplo, o 5 fatorial e desenvolver até o 3 fatorial, vai cancelar o 3 fatorial, vai ficar 5 vezes 4 dá 20, dividido para 2 dá 10. É o 10 que apareceu aí. E a combinação de 4 tomado 2 a 2, quando eu desenvolver o 4 até chegar no 2, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu cancelo o 2 fatorial, aí sobra 4 vezes 3 dá 12, dividido pelo 2 do 2 fatorial dá 6. Multiplicando então, 2 vezes 10 vezes 6 dá 120 modos, então a resposta correta é a letra A. A sexta questão. Entre os 7 funcionários de uma firma de segurança, o número de modos que se pode formar uma equipe que contenha, no mínimo, 2 pessoas é. Essa questão ela tem um raciocínio também um pouco diferenciado. Vamos pensar o seguinte.
Uma equipe que contenha no mínimo 2 pessoas, ela pode ter 2, ela pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6 ou pode ter até 7 pessoas, já que são 7 funcionários. Desse modo, então, nós vamos calcular cada combinação com determinada quantidade de pessoa e somar. É isso que nós vamos fazer. Assim nós vamos ter o seguinte, ó. Equipes com uma pessoa, no mínimo 2, né? Equipes com 2 pessoas, é uma combinação de 7 tomado 2A2. Equipes com 3 pessoas, combinação de 7 tomado 3A3. Equipe com 4 pessoas, combinação de 7 tomado 4A4. A equipe com 5 pessoas é a combinação de 7 tomado 5A5. Equipe com 6 pessoas, combinação de 7 tomado 6A6. E por último, a equipe com 7 pessoas é a combinação de 7 tomado 7A7. Já que a questão fala no mínimo 2 pessoas, no mínimo 2 pode ser 2 ou mais. Eu vou agora então calcular essas combinações e somar. Como aí é um pouco redundante, eu não vou estar repetindo o cálculo das combinações não. Eu vou só para a resposta final. É só vocês acompanharem direitinho o que eu fiz. Foi então cancelar os fatoriais, o que a gente já vem fazendo há muito tempo. A combinação de 7 tomado 2A2 é 21. A de 7 tomado 3A3 é 35. A de 7 tomado 4A4 também é 35. A de 7 tomado 5A5 é 21. A de 7 tomado 6A6 é 7. E a combinação de 7 tomado 7A7 é 1. Quando a gente somar, nós temos aí então um total de 120 equipes que eu posso formar com essas 7 pessoas, com esses 7 funcionários. Então a correta é a letra C. Questão 7. Muito parecida com aquela que eu fiz da uva. Sobre as retas paralelas R e S, estão destacados 4 e 6 pontos, respectivamente. 4 pontos na reta R e 6 pontos na reta S. Quantos triângulos podem ser formados utilizando os pontos destacados nas retas como vértices? Vamos pensar o que eu fiz. Para você formar um triângulo, você tem aqueles 2 modos de agir. O primeiro modo, o primeiro caso, escolhe um ponto na reta R e 2 pontos na reta S. Bem, escolher um ponto na reta R é uma combinação de 4 tomado 1 a 1, porque a reta R tem 4 pontos, eu escolho 1. Escolher 2 pontos na reta S é uma combinação de 6 tomado 2A2. Feitas essas combinações, está aí o cálculo da combinação do lado. A combinação de 4 tomado 1 a 1 é 4. A de 6 tomado 2A2 é 15. 4 vezes 15 dá 60. O que são esses 60? Nós temos 60 triângulos com um vértice sobre a reta R e 2 vértices sobre a reta S. Mas tem a segunda maneira também. A segunda maneira é você tomar 2 vértices na reta R e um vértice na reta S. Bem, nesse caso, nós vamos ter da seguinte maneira. Nós vamos tomar aí uma combinação de 6 tomado 1 a 1, porque dos 6 pontos da reta S, tu escolhe 1. E uma combinação de 4 tomado 2 a 2, porque dos 4 pontos da reta R, tu escolhe 2. Multiplica. A combinação de 6 tomado 1 a 1 dá 6. E a combinação de 4 tomado 2 a 2, ela dá 6 também. Quando a gente pegar 6 vezes 6, dá um total aí de 36 triângulos. Bem, 36 triângulos do segundo modo, 60 triângulos do primeiro modo. A minha resposta, então, ela vai ser a soma desses dois resultados. Somando, então, 60 com 36, nós temos um total de 96 triângulos que eu posso formar sobre essas duas retas paralelas. Com isso, então, finalizo aqui a correção dessa atividade. Uma atividade um pouco longa, cansativa, estou cansado de falar, mas é isso mesmo. E logo em seguida, eu retomo explicando aí os tópicos finais, ou quase finais, né, que a gente vai falar ainda de análise combinatória.